Mesa diretora, boa noite aos vereadores, boa noite ao público presente. Eu quero ser muito breve, apenas para deixar marcada a fala da importância do ato da manifestação dos envolvidos com a cultura. Nós fizemos o documento a partir do ato que eu até coloquei para uma colega no e-mail dizendo: este ato está para Juquitiba como a Semana de Arte Moderna esteve para a história. A questão nossa é assim: não pensem, senhores, que eu estou falando porque estou querendo agradar o público. Eu não costumo ser simpática a tal ponto. O que eu quero dizer é o seguinte: Juquitiba vive numa realidade muito precária das suas estruturas. Quando eu falo estrutura, é a estrutura física, é a estrutura de mecanismos legais, é a estrutura de serviços prestados. E aí o que acontece? A cultura sempre foi uma área que ficou vinculada à educação, até para que houvesse um mínimo de garantia de manutenção lá daquele serviço básico que precisava ter aquela pessoa lá atrelada à cultura. Todos nós sabemos que não pode se desviar um centavo da educação para a cultura. Tanto que a pessoa que trabalha na cultura, se ela estiver recebendo da folha da educação, o tribunal aponta e tem que devolver e tem que remanejar o recurso. Os senhores sabem, eu não preciso ficar repetindo, mas eu quero falar de coisas práticas. Por quê? O que representa criar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Turismo no nosso município? Significa olhar dos poderes legislativo e executivo para organizar aquela área, como eu expliquei para os agentes da cultura. E eu os chamo agentes no sentido de que vocês é que são os agentes mesmo de motivar essa cultura. Então, no primeiro momento, se cria a estrutura da secretaria através da legislação, tem que criar, o executivo tem que fazer uma organização, criar uma lei, mandar para o legislativo, criando a secretaria. O legislativo não tem essa possibilidade de criar essa lei, porque envolve criação de cargo e envolve recurso. Então, cria-se a Secretaria Municipal, coloca-se lá a estrutura básica. No primeiro momento, pode ser que a prefeitura, às vezes eu fico falando executivo municipal e alguém me entende, a prefeitura pode não poder colocar lá todos os cargos, o secretário, o diretor de cultura, ou a pessoa que digita, não tem problema, mas que fique criada a estrutura. No primeiro momento põe uma pessoa só, no segundo momento põe mais uma, e assim vai indo dando os passos. Quando a gente começou a educação, em 97, a educação municipal se constituía de uma sala, que era junto com a Secretaria de Agricultura, e ainda era uma sala secundária, porque naquele tempo era a Secretaria de Agricultura, não era nem meio ambiente. Tinha-se lá uma salinha muito pequena, sem ter nenhum escriturário, e uma mesa e um armário. E a função do secretário se constituía exclusivamente em somar os trajetos dos veículos do transporte escolar, que era registrado num caderno de espiral, e somar todo mês aquele trajeto e mandar para a prefeitura e gerenciar no final do ano alguns presentes que eram comprados para os diretores e fazer aquela demanda ali do transporte. Num outro momento pode ser que eu fale disso, mas tinha lá naquele caderno registro de Kombi da merenda recebendo já naquele tempo R$6.000 em nome de pessoas conhecidíssimas que não fazia nada com conta, não tinha nada a ver com a conta da merenda. Então, são fatos
que ocorreram é que provavelmente naquele tempo não existia a lei de responsabilidade fiscal, não existia um olhar tão apurado do legislativo em função de descobrir mesmo o que era feito. Eu não estou querendo abrir aqui uma polêmica política, eu só estou querendo que a gente perceba quantos passos foram dados, sabe, senhora presidente? Começamos no primitivo. Nos anos que se seguiram, de 1997, era um momento muito importante, porque a lei federal tinha mudado em função de aprovação da LDB, então mudava toda a organização da educação. O que significava isso? Significava que todos os profissionais que trabalhavam na educação, inclusive eu, tudo que a gente tinha aprendido com a Lei 5692, que era a lei federal, parou naquele momento e começava de novo. Então tudo era incerteza. Tá? Então, ali foi começado um trabalho de criação de conselho, de criação de plano municipal, de criação de carreira, de criação de estrutura para admitir funcionário e aí por diante, eu não preciso relembrar. Eu só estou contando isso para animar os senhores e dizer que não vamos chegar a andar 1 quilômetro se não dermos o primeiro passo. O primeiro passo os senhores deram, com certeza já deram muitos, mas esse é simbólico. O legislativo deu também o seu primeiro passo e agora vamos iniciar as tratativas no sentido de que o executivo faça a criação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ou Turismo e Cultura. Isso aí é uma questão a ser discutida. Para que, como a gente bem colocou no nosso documento, está claro ali, questão de deixar a palavra simples, para ficar bem entendido para qualquer pessoa que leia, que o importante é que os órgãos superiores, por exemplo, o pessoal colocou ali que veio representantes da Funarte. Então, a Funarte vem ao município e pergunta, tem Secretaria de Cultura? Não, está atrelada à educação. Eles já sabem que não pode executar recurso da educação na cultura. Todos esses órgãos superiores sabem. Então, é uma fragilidade. Então, dentro dessa estrutura, quando o órgão superior visualizar que o município tem sua secretaria criada, ele vai olhar com bons olhos. Se houver uma verba para ser repassada para a cultura, para um município que tem a secretaria criada e para um outro que não tem, com certeza vai passar para o que tem a secretaria criada. E assim por diante. A gente sabe que os serviços da cultura são serviços que são relativamente caros. Por quê? Porque exige uma estrutura, exige infraestrutura e que a gente não tem. E cada elemento, sabe? Quanto se sua, se transpira quando se quer fazer uma apresentação, tem que criar a cara na mão mesmo para se montar as estruturas. Tanto vocês sabem disso, como a gente que é professor sabe disso, porque a gente sabe que não tem a infraestrutura necessária. Então, o que eu quero dizer aqui hoje é assim, não podemos desanimar, o primeiro passo foi dado, e sem nenhuma paixão política. Todos sabem que o ano que vem eu não sou candidata, mas acontece que a luta tem campanha. Nós podemos continuar com ela. Não é necessário que haja tanto grito, que haja briga, mas o importante é insistir na ideia. Assim como eu vou voltar a uma ideia que eu coloquei aqui há anos, a partir da reunião do Conseg, sobre as explicações que o comandante, que o capitão, que N pessoas deram. Juquitiba só vai criar uma estrutura de segurança o dia que criar a terceira companhia da Polícia Militar aqui. Por quê? Porque a primeira companhia, a qual faz parte do nosso batalhão, é em Bugaçu, a 70 quilômetros de distância daqui. Então, é óbvio que tem as ideias opositoras e que para baratear a ideia, vai falar, não, isso não é importante. Bom, todos sabem que só então vai ter uma infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura, instalações adequadas para os profissionais da segurança. Só vai ter a delegacia quando houver os delegados concursados para estarem lá em plantão 24 horas. Tudo isso já foi discutido. E eu só estou dando um exemplo para a gente perceber que também a área da segurança, também a área da cultura, também a área da saúde precisa dar muitos passos. E que só os passos serão dados a partir desta junção das pessoas, do legislativo e do executivo. A gente sabe que é muito difícil se criar uma ideia limpa
do posicionamento. E a gente pode falar que não, nós queremos que crie agora a secretaria. Nós podemos querer, mas ainda não tem o recurso. Agora, o importante é que se crie a estrutura. E aí, conforme foi se passando o tempo, vai se dando, se adequando, colocando as pessoas lá para que aquilo venha a funcionar. Certo? A segunda questão que eu quero colocar, senhora presidente, construção do livro, como a gente já colocou na outra vez, são textos escritos em 2000 e 2001. E os textos não foram alterados, só foram atualizadas as informações. Então, de forma que não houve manifestação de vereador lá naquele documento. Tanto que eu tive que assinar um documento de que eu não estava requerendo nenhum recurso, nenhum pagamento por aquilo. Eu poderia dizer, não, eu não autorizo a publicação, que eu escrevi num outro momento e não tinha nada a ver com a política. Certo? Então, e a construção não foi de uma pessoa, ou de duas, ou de três. A construção foi levantamento histórico das escolas do município. Isso está claro lá. Não está dizendo que foi fulano que escreveu, foi Beltrano. Foi um levantamento histórico realizado pelos professores, pelos alunos, pelas famílias. Então, é óbvio que quando se conta uma história, tem muito que ser contado. Imagina que um povo, um município de 30 mil habitantes vai ter só aquele livrinho lá de poucas páginas para contar. Tem muito mais. O caso é que naquela época não tinha recurso para editar. Hoje até já tem. Quem sabe daqui a uns anos a própria cultura vai editar o seu livro contando a história real de Juritiba, sem nenhum limite. É o que a gente espera. Boa noite a todos e muito obrigada pela paciência.